a buscar a presença do Senhor. Estamos num seminário com o tema Liderando em Tempos Desafiadores. Deus está te chamando, irmãos. Deus está convidando todos nós para que nesse tempo a gente se levante. E a gente vai se levantar hoje no nome de Jesus, amém? Quem crê nisso aqui? Eu quero lhe falar que Deus escolheu você, que Deus chamou você, que Deus quer usar você, que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Levante suas mãos para o alto nessa noite. Você é o templo do Espírito Santo. Você foi selado pelo Espírito Santo. Jesus selou você. Você pertence a Deus. Ele selou você. No momento em que você aceitou a Cristo, o Espírito Santo selou você. Que você pertence a Deus a partir daquele momento. E Ele tem um propósito contigo. Ele está te chamando nessa noite para voltar novamente. Para voltar novamente aquele amor. Levantar novamente, irmão, e receber aquela unção poderosa que talvez esfriou nesse momento de pandemia. Mas Deus quer te levantar nessa noite novamente. Deus quer te levantar novamente. E Ele quer te levar aos cativos nesta noite. Ele quer te levar aos doentes nessa noite. Ele quer te levar naqueles becos, naquelas ruas onde tem pessoas gemendo, com fome de Deus, que querem ouvir a palavra, que querem ouvir a mensagem do Senhor, para anunciar o Evangelho. Essa pessoa é você, diga assim, sou eu. Então, levante as suas mãos para o alto nessa noite, diga aqui, eis-me aqui, Senhor. Ele quer ouvir a tua voz, eis-me aqui, Senhor. Fala, eis-me aqui, Senhor, envia-me, Senhor. Envia-me, não se preocupa, meu irmão. Deus, Ele vai te capacitar. Ele vai falar por ti no momento que você iniciar o Evangelho. O Espírito Santo vai usar você. Você vai ser um grande instrumento na mão do Senhor. Convide Ele nessa noite. Convide Ele nessa noite, diga, está aqui, eis-me aqui, Senhor, enche-me, Senhor, nessa noite. Enche-me, Senhor, nessa noite. Peça dEle, meu irmão. Você, meu irmão, que ainda não é batizado no Espírito Santo, Deus quer te batizar nessa noite. Você que está atrás de dons espirituais, Deus, o Espírito de Deus vai derramar sobre tua vida nessa noite. Convide Ele nessa noite para entrar na sua vida, na sua casa. Diga, eis-me aqui, Senhor, encha-me. Se você diga algo nessa noite para Ele, diga uma palavra maravilhosa. Diga, meu amor, eu te amo, Jesus, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te adoro. Eu nasci, Senhor, nesse momento é a razão de eu estar aqui, Senhor, é por causa do Senhor. Diga, meu irmão, uma frase maravilhosa nessa noite. Diga que Ele é o teu Rei. Diga que Ele é o seu Deus. Diga que Ele é o Todo-Poderoso. Diga que Ele é o Senhor dos Exércitos. E Ele está levantando um exército nessa noite. E Ele conta com você nessa noite. Ele conta com você, meu irmão, minha irmã, jovens, adolescentes, senhores e senhora. Ele conta com vocês nesta noite. Diga que você o ama nessa noite, diga. Ele quer ouvir a tua voz, igreja. Diga, eu te amo, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Diga, igreja, não fique calado. Ele quer te batizar nessa noite. Glorifique, exalte o nome dEle. Glórias e glórias a Ti, aleluia. Santo, santo é o Senhor, aleluia. Isso, igreja. Isso.
Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus. Ele está aqui nessa noite. Santo é o Senhor, aleluia. Senhor, venha renovar a tua igreja nessa noite. Senhor, restaure a tua igreja nessa noite. Espírito Santo, que tu venha falar através dos louvores, Senhor, através da tua palavra, Senhor. Ela venha ser como uma espada de dois gumes, Senhor, que ela venha quebrar todo aquele coração que talvez está em pedra nessa noite, que talvez entrou nessa noite, Senhor, pensando em desistir, mas o teu Espírito Santo já está avivando, o teu Espírito Santo já está levantando, o teu Espírito Santo já está erguendo esse homem e essa mulher nessa noite. Nós cremos nessa noite. Agora coloque a mão no seu coração, meu irmão. Coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos agora. Que os instrumentos também parem nessa noite. Deixa ele falar contigo um pouco também. Coloque a mão no seu coração, deixa ele falar um pouco contigo. Deixa ele falar contigo, talvez você já falou. Aleluia! Ele vem! Seja bem-vindo, Jesus, em nosso meio. Celebra o nome dele. Ele vem convocando no mundo, os pés ela tão reluzente. Tem os olhos de fogo e a voz de trovão. Vem marchando com seus cavaleiros, abarando as suas bandeiras. Tem um cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vinha vestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir os seus passos aqui. Ele vem coroado de glória. É agora, é agora, é agora. E o chão vai tremer, e o céu vai se abrir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome. Oh! Ele vem marchando. Ele vem convocando no mundo. Os pés ele é tão reluzente. Tem uns olhos de fogo e a voz de trovão. Vem marchando com seu cavaleiro, avarando as suas bandeiras. Tem um cetro de ouro e espada nas mãos. Ele vem vestido de branco. Ele é santo, ele é santo, ele é santo. Eu já posso ouvir o canto neve.
me revestido de glória. É agora, é agora, é agora. Sai do chão, traquejo, Levinho. O chão vai tremer, O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. o chão vai tremer, O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Oh! O chão vai tremer. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. O chão vai tremer. o chão vai tremer, O céu vai se abrir. Os anjos de Deus vão descer e subir. Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome, Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome, Senhor dos exércitos é o seu nome. Senhor dos exércitos é o seu nome, Senhor dos exércitos é seu nome. Oh, aleluia! Ele está aqui. Aplauda o nome dele, o Senhor dos senhores. Oh, te adoramos, Senhor. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. O Senhor dos exércitos está aqui, aleluia. O nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, está presente mais e mais ainda em nossas vidas, em nosso coração. Quantos já puderam sentir a presença do Senhor, aleluia. Deus está aqui, aleluia. O Senhor é maravilhoso, é motivo de nós estarmos aqui celebrando a Ele, adorando a Ele. É porque a gente fomos feitos para isso, para o adorar e para celebrar a Ele, aleluia. Glórias a Ti, Senhor meu Deus. Deixa o fogo te consumir nessa noite, aleluia. Sopra como o vento, queima como fogo, flua como o rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração. Vou me derramar, Espírito Santo. Faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar. Espírito Santo, sopra como vento, queima como fogo, flua como rio, Espírito Santo. Suba como incenso, minha adoração, minha adoração.
me derramar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Declare, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me, enche-me de novo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo, faça queimar teu fogo, faça fluir teu rio nesse lugar, Espírito Santo. Quanto já pode sentir a presença do Eterno, aleluia. Oh, aleluia. Não saia da mesma maneira que você entrou aqui nessa noite, mas sim saia cheio, cheio da brasa viva do altar, aleluia. Oh, seja renovado, seja transformado, aleluia. Faça queimar teu fogo, faça fluir no teu rio céu nesse lugar, aleluia. Nesse lugar, Espírito Santo, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu sei que você chegou aqui, mas eu quero te dizer, aleluia, não saia da mesma maneira que você entrou aqui, aleluia. Saia cheio do Espírito Santo. Deixa Ele tocar com a brasa viva do altar, aleluia, sobre os vossos corações, sobre os nossos corações, aleluia. Aleluia. Levante suas duas mãos para o céu e diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero sentir a presença do Teu Santo Espírito na minha vida. Você quer sentir a presença do Espírito Santo? Esse é o desejo do teu coração? Em nome de Jesus, a Bíblia declara
que o que ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Prepare seu coração em nome de Jesus, aleluias. Seja bem-vindo, Espírito. Seja bem-vindo nesse lugar. Aleluias. Santo tu és, meu Deus. Aleluias. Oh! Aleluia! Pode entrar, é tudo seu. Faça o que quer fazer. Meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti. Estou me afogando em ti, furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Faça o que quer fazer, meu coração é teu, não quero mais o meu querer. Não vou sair daqui até tocar você. Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. Declara, igreja! Não quero só me arrepiar, não quero só me emocionar, não quero só experimentar. Quero mergulhar. Declara! Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano, vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Aleluia! Oh, oh, oh. Aleluia! Oh, Espírito Santo! Os levitas, quando iam chamar pela presença de Deus, eles tocavam um chofar. Por isso, nesse momento, toque o seu chofar e clame pela presença dEle.
igreja cheio, cheio. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Furioso oceano vem fluir dentro de mim. Estou me afogando em ti, estou me afogando em ti. Oh, glória. Com gratidão, com alegria, que está em seu coração esta noite, amém, amados? Oi, amados. O pedido aqui do pastor, né? Eu gostaria que a igreja se sentasse, tá, amados? Abre a Bíblia de vocês, amados, em 1 Crônicas 29, verso 2 aí, meus amados. É um versículo, um capítulo e um versículo que eu gosto muito de recitar quando nós estamos em uma grande obra, quando nós estamos diante de um desafio, meus amados. Liderar nesta época não está sendo fácil, com muitas pessoas desempregadas, com muitos pais de família lutando pelo seu sustento. E assim como o nosso pastor, nossa pastora, toda a liderança, ela é ciente disso, né, amados? Mas a nossa igreja, ela precisa de manutenção. A nossa igreja, diante desses desafios, ela precisa prosseguir com as obras. E nós temos grandes obras. Nós temos alguns desafios, como por exemplo, esses retornos aqui foram comprados e tem parcelas para pagar desses retornos. Temos também uma obra que está sendo construída aqui do lado, o banheiro feminino, para o uso das nossas mulheres, para o uso das nossas meninas, das jovens também. Então, tem isso. Isso depende da oferta, depende dessa colaboração, dessa ajuda, além dos dízimos. Nós precisamos dessas ofertas também aqui, amados. E como desafio, a nossa igreja lançou um envelope. Eu gostaria de convidar o irmão Fredson e a irmã Alessandra se colocarem de pé. Esse envelope, você pode estender a mão na hora da oferta, que eles vão passar aí, tá, amados? Esse envelope, ele tem um título, é oferta de amor. Nessa oferta de amor tem algumas frases lá, tem alguns pedidos.
você pode direcionar a sua oferta para o som, você pode direcionar a sua oferta para a construção desse banheiro. Então fica lá, opcional. Pode ser 10, pode ser 20. O que Deus ele propôs em seu coração, você oferta. Tá bom, amados? Então, está aqui o Fredson e nossa irmã Alessandra. Parece, irmão Fredson, para eles conhecerem. A irmã Alessandra, amém, amados? E eu gostaria de orar com vocês, agradecendo. Mas antes, meus amados, deixa eu só terminar aqui esse versículo. Davi, ele fez uma grande oferta a Deus na hora de estar construindo o templo. Ele deu ouro para obras de ouro, bronze para obras de bronze, prata para obras de prata e assim por diante. Mas, não conformado com isso, Davi, de sua particularidade, ele também doou também para a casa de Deus. Só que o mais interessante desse versículo, 1 Crônicas, capítulo 29, é o versículo 3. A Bíblia fala o seguinte: e ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata, particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. E aqui ele vai relatando quantos e quantos e quantos ele já doou para a casa de Deus, de ouro, de prata. Meus amados, só de ouro, nós tentamos calcular aqui, havia mais ou menos 300 toneladas de ouro. Vocês têm ideia o que é 300 toneladas de ouro, meus amados? Praticamente dá para encher todo esse território aqui, ó, só de ouro. E isso era apenas o particular dele. E o mais interessante é que em nenhum momento Deus pediu isso dele. Ei, Davi, você tem que me ofertar. Ei, Davi, você tem que dizimar. Ei, Davi, você tem que agradar o meu coração. Não. A Bíblia fala que eu, Davi, por amor à casa de meu Deus, eu oferto isso ao meu Deus. Será que nesta noite, Deus também pode encontrar esses Davis aqui, que possa ofertar ao Senhor, agradar o coração também de Deus, amados? Amém? Então, oremos ao nosso Deus, tá? Senhor meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor Deus, em sua casa, Pai. Abençoe, Senhor Deus, as famílias, Pai, que estão nesse lugar, Senhor Deus. Esse homem, essa mulher, Pai, esse valente, essa guerreira, Pai. Sustenta ele, Pai. Sustenta o seu trabalho, o seu emprego, as suas finanças, Pai. Abençoe, Pai, a sua casa, o seu lar, Pai. Esse dízimo, Pai, essa oferta, Pai. Que essa oferta venha ser uma oferta de bom agrado, de bom coração, Senhor Deus. E seja com ele, Pai. Seja com ela, Pai. Entre nessa casa, entre nesse lar, Pai. E providencie, Senhor Deus, as suas ricas bênçãos, Pai. Sobre esse lar, sobre essa família, Pai. Sobre esta casa. É o que eu te peço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Se a igreja concorda, digam amém. Glória Amém, a Deus. Senhor Cuida mais da Deus. igreja, se pôr de Obrigado, pé, amém? Vamos mais uma vez adorar Ele. Dê o seu melhor, não somente seu dízimo, essa oferta, mas a Ele também adoração, aleluia. Peço para Ele que venha, possa fazer algo novo nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer.
conhecer mais de ti. Espírito, Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Declare: Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Quantos podem declarar nessa noite: Santo Espírito? Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Santo Espírito, Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, 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 incendeia. Incendeia, 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 incendeia. Oh, aleluia, Deus. Toca-nos, Senhor Deus, aleluia. Vem nos incendiar, Senhor, nessa noite, aleluia. Transforma o nosso coração, Senhor. Incendeia, Deus, com teu fogo santo, Deus. Ó, Senhor, meu Deus, traga o renovo em nossos corações, Pai, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Deseja te incendiar nessa noite, aleluia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia.
nós queremos, ó Deus, ser incendiado pela tua glória, pela chama da tua brasa viva, aleluia, do teu fogo santo, Senhor. Glória a Deus, meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus. Querido, já que vocês tomaram os seus assentos, fique sentado, nós vamos orar ao Senhor, nós vamos fazer uma oração nesse momento para ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Bom é estarmos nesse lugar. Nós já louvamos a Deus, nós nos entramos. Não tiver, recebe aí paz agora. Glória a Deus. Amados, que satisfação. Ainda deu tempo de chegar aqui, quase que eu desmaio. Falei para a Michele que eu estou nervoso, parece assim que eu estou há 20 anos sem vir aqui, eu só estou apenas 3 anos daqui só, longe daqui. E é engraçado que é bem aí embaixo. Mesmo bairro, mesma igreja, mesmo pastor, mas a gente quase nem se vê. Ou eu estou trabalhando muito, ou vocês estão trabalhando demais. Mas vamos lá, querido. Pegue a sua Bíblia, faça uso dela. Êxodo capítulo 3. Nós vamos ler os 3, 4 versículos, acho que até o 5 versículo, 5º versículo, 4. E aí nós vamos expressando aos poucos e movendo a nossa Bíblia. Amém? Êxodo capítulo 3. Liderando em tempos difíceis, né? E tomando aí Moisés como nosso exemplo. Olhe na sua Bíblia, acompanhe. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apacentando-lhe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor, em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse:
Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Versículo de número 4. E, vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse, eis-me aqui. Glória a Deus. A gente vai orar no final, para mim começar logo, ver se diminui aqui o negócio. Queridos, liderar em tempos difíceis e tomar Moisés como exemplo. A gente bem sabe que liderar nunca foi fácil. Em nenhum lugar, em nenhum ambiente foi fácil liderar. Nem na nossa casa não é fácil. Você percebe que até os seus próprios filhos, eles não têm total submissão a você. Aqui e ali, você precisa usar o cinto, puxar a orelha e até corrigi-lo. Então, liderar nunca foi fácil, ainda mais quando nós vamos liderar aquilo que não é nosso. Sabe, eu acho interessante, Moisés, passei essa semana toda aqui olhando e vendo as posições de Moisés. Quando ele aparece no nascimento lá do capítulo 2, com todo aquele processo, as parteiras, a Afra aparece, o nome das duas, não matam, a mãe esconde 3 meses, não deu mais para esconder, joga no rio lá, é adotado pela filha do faraó. Moisés é criado ali na corte suprema do Egito, foi doutrinado. Já ouvi muita gente dizer, Moisés, ele não sabia falar, queridos. O Egito era uma das maiores potências daquela época. Os caras eram mestres, peritos. Moisés passou 40 anos no Egito. Foi educado com a melhor educação. O Egito, nunca houve ali na corte alguém que não tivesse conhecimento. Os caras tinham os melhores e maiores engenheiros. Lá tinha os maiores e melhores professores de matemática. Lá tinha os maiores e os melhores astrônomos. O Egito, ele tinha as melhores faculdades. Era a maior potência. Por isso que quando você vê que o faraó que sonha e perturba-se e manda chamar lá o prisioneiro para revelar o sonho. Por que o faraó perturba? Porque o faraó era um deus naquele lugar. Ele tinha que ter conhecimento de tudo. Ele tinha que saber de tudo. Ele era a monarquia absoluta. Tudo ele regia. Ele regia a política, ele regia a religião, ele regia a economia. Tudo girava em torno do faraó. Então Moisés foi criado lá como um príncipe, bem ensinado, bem dotado, bem formado. 40 anos no Egito, fica difícil até deixar os costumes do Egito. Mas sabe, eu acho engraçado quando Deus chama Moisés. Moisés, ele se explica no capítulo 3, ele vai contar a história para Deus. Deus sabia. O senhor está ligado que eu matei um cara, enterrei na areia, característica de um morador da Zona Leste, matar e enterrar na areia. Então Moisés, ele tinha esse negócio, pastor Mário, ele vai e mata, terra na areia, como se ninguém soubesse. E ele começa a se explicar para Deus. Mas eu acho interessante a posição de Moisés. Moisés, ele não rejeita. Quando Deus fala com ele, se fosse nós, se aparecesse um fogo à nossa frente e de repente bradasse uma voz, nós possivelmente fôssemos correr. Recordei aqui da minha esposa orando certa vez, e ela dizendo que queria ouvir a voz de Deus, e daqui ela diz que ouviu alguém chamar o nome dela, e ela não sabe como, mas ela chegou no 2º andar da casa, numa carreira desesperadamente. Sempre nós queremos isso, querido, mas Moisés está lá. E sabe o que eu acho interessante? Quando Deus chama pelo nome, Moisés, ele abre a boca e diz, eis-me aqui. Vou falar de novo, que eu acredito que tem líderes aqui dentro. Quando Deus chama Moisés pelo nome, ele diz, eis-me aqui. Sabe, querido, é interessante que para nós liderar, tanto lá no tempo de Moisés como agora, não está fácil e nem vai ser fácil.
Mas eu aprendo muitas coisas com Moisés, eu coloquei aqui uns pontinhos interessantes. Primeira coisa, para que eu e você possamos e devemos continuar liderando nessa época, nesse período difícil, é primeiramente ter fé no chamado que Deus tem para nós. Porque se você não tem fé no que Deus te chamou, é em vão todo o esforço. Até porque, querido, a fé, ela produz algo, algumas coisas em nossos corações. Só obedece quem tem fé. É impossível alguém obedecer a um chamado se ele não crê, se ele não tem fé no seu chamado. Lembra de Gênesis capítulo 12, quando Deus diz a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas aonde é não interessa, apenas sai da tua terra. E Abraão, a Bíblia diz que ele creu. Se você não crer que você tem um chamado, não assuma posição dentro da igreja, porque se você não crê que Deus te chamou, você não é digno desta honra. Antes de servir, creia no seu chamado. Sabe o que é interessante, querido? Por que temos que crer, ter fé? Primeiro, sem fé é impossível agradar a Deus. E como é que nós vamos servir, fazer algo se nós não cremos naquilo? Qual é a graça disso? Por isso que tem muitos líderes que desistem com facilidade. É porque ele ainda não creu no chamado dele. É por isso que tem gente que aqui e ali está entregando, está desistindo. É porque ele não tomou posse de que Deus escolheu ele. Você não foi chamado, querido, para andar passeando. Liderar não é fácil, mas uma vez que Deus te escolhe, é porque Ele sabe que você é capaz de executar a tarefa. Deus não chama incompetente. Quando Deus escolhe, é porque Ele já sabe que está na hora de usar. Vou falar por mim, 15 anos no anonimato. 15 anos sendo ensinado, sendo ministrado. Nunca precisei trocar de igreja, trocar de pastor, trocar de dirigente. Nunca precisei sair pulando de galho em galho, porque quando Deus me chamou, eu tomei posse do meu chamado. Por que eu não me alvorecei? Porque eu sabia que Deus precisava me tratar. Você não precisa ir longe. Creia no chamado de Deus. Creia que você foi escolhido. Quando Deus chama no capítulo 3, Moisés abre a boca e diz: eis-me aqui. Você precisa crer no seu chamado. Nós vivemos uma época de apostasia, onde as pessoas maqueiam o evangelho. O evangelho da maneira que está sendo pregado, ele não faz mais efeito. Paulo discorda em Romanos capítulo 1, versículo 16. Ele vai dizer que o evangelho é poder de Deus que transforma vidas. Mas o evangelho que é pregado hoje, querido, as pessoas estão tão sem fé, a liderança está tão sem fé, que elas não pregam o verdadeiro evangelho. Quando você não tem fé no seu chamado, você faz o que quer, você ensina o que quer, você cria meios, você cria parceiros. Mas eu quero que tu saiba que para te continuar liderando nesse tempo difícil, tenha fé no seu chamado. Porque a fé, ela gera disposição. Como é que eu tenho fé e não faço nada? Que fé é essa que não me movimenta? A fé, ela acompanha obras. Pergunta do teu vizinho: tu tem fé? Não, deixa de graça, dá para melhorar. Pergunta dele: tu tem fé? Diga para ele assim: por que tu não está fazendo nada? Por que tu não tem tempo? Nunca dá. Se está sol é porque está sol. Se chove é porque chove. Agora não dá para vir porque tem o Covid na igreja, mas no shopping, na praça, lá onde está, não tem Covid. O Covid aceitou Jesus um tempo desse. Como é que você vai liderar se você não tem disposição para servir? Nunca dá. Sempre está cansado.
Antigamente emprego era uma bênção, agora virou desculpa para o crente não congregar. Faculdade era bênção, mas agora virou desculpa. Nunca ele tem tempo para congregar. Um líder que não tem fé, ele não tem disposição para servir. Ele sempre está inventando uma desculpa. A gente vai mexer, tá bom? Vocês me conhecem bem, por isso que eu não me apresentei. Eu ainda continuo chato. E tem outro problema. Estou ficando velho. Estou mais chato. Tem horas que nem eu, meu pastor, me aguento. De tanta chatice. Então precisa ter disposição para servir. Você precisa ter tempo. Ah, mas eu não tenho. Ou você, ou a Bíblia está errado. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todas as coisas em cima dessa terra e embaixo desse céu. Você dizer que não tem tempo, você está discordando do que a palavra de Deus diz. Você precisa ter tempo. Deus te deu um trabalho, não foi para te impedir de servi-lo, mas foi para te auxiliar no teu chamado. A fé, ela produz disposição. Olhe para o seu vizinho, diga para ele aí: tenha disposição, para de dar desculpa. Você tem um chamado, e o chamado requer tempo. A fé, ela produz a disposição e ela gera obediência. Por que eu falei de disposição? Lembra de João capítulo 5? Um paralítico há 38 anos, doente. Todo ano ele ia no culto, mas sempre alguém chegava primeiro. Passou 38 anos com disposição de receber o seu milagre. Eu acredito que teve pessoas que chegou antes dele que não foi curado, que foi curado, e acredito que teve pessoas que chegou depois dele também foi curado. Ele poderia muito bem dizer: eu vou parar por aqui. 38 anos esperando é muito tempo, mas a Bíblia diz que ele permaneceu lá. Por quê? Porque a fé, o que é fé? Firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam que vai acontecer. Aquele homem teve disposição, teve tempo. Ele ficou lá, Mauro, esperando. Porque quando eu tenho fé, eu não tenho pressa. Eu sei em quem eu tenho crido. Ele é fiel, justo, diz a sua palavra: passarás o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Você precisa ter disposição para exercer um chamado em um tempo difícil. Você precisa obedecer. Moisés, Números 27 e 22, e a Bíblia vai dizer que Moisés obedeceu. Como é que nós vamos liderar? Eu fico olhando esses crentes que querem ser muita coisa, mas não obedecem. Você não tem como liderar se você não é obediente. A quem? Se você não é obediente na sua empresa, se você não é obediente na sua casa, se você não é obediente é porque a gente espiritualiza tudo, sabia? A gente quer levar tudo para o reino espiritual. A gente quer ser obediente na igreja, só na igreja. No trabalho é rebelde, em casa é rebelde, na escola é rebelde, na rua é rebelde. Deixa eu dizer um negócio para você: a fé, ela produz obediência. Escute, olhe para mim. Só obedece quem tem fé. Sabe por que tu ainda é rebelde? É porque tu não tem fé. Tu não crê que o inferno existe, nem que o céu existe. Porque para o meu chamado eu preciso obedecer. A Bíblia diz que Moisés obedeceu. Se você não obedece, o teu fardo, o teu chamado vai ficar difícil. Seja obediente. E deixa eu dizer um negócio para você: obedecer a Deus muitas das vezes é fazer o que você não quer. Nem toda vez você vai estar com a razão. Nem tudo que eu faço é porque eu quero, é por questão do evangelho.
Se você só obedece momentaneamente, você não tem fé. Porque a fé, ela produz obediência. Aí tu quer ser um líder, mas não obedece. Um líder rebelde gera discípulos. Me ajuda, um líder rebelde gera discípulos. Ora, querido, Gálatas, últimos versículos, último capítulo, se tu planta na carne, da carne tu colhe. Se tu planta no espírito, do espírito tu colhe. Como é que tu quer ser um líder se tu não obedece? Tu não se submete. Como é que tu quer ser um líder? Ah, mas eu acho que não é. Ninguém está perguntando nada para ti. Tu foi chamado para obedecer, não foi para dar opinião. Tu só precisa servir. Ah, mas eu conheço a Bíblia. Eu faço o que eu quero. Eu vou onde eu quero. Eu sou livre. Você não é livre. Você é escravo. A liberdade cristã, ela impõe limites para nós vivermos. Um crente que abre a boca para dizer que vai e faz quando quer e quando dá na cabeça, ele não é livre. Ele é escravo dos seus desejos e vontade. Um crente, um líder que é livre, ele sabe dos seus limites, dos seus princípios, e ele não rompe. Por quê? Porque ele tem fé de que Deus o chamou para exercer um chamado. A fé produz obediência. A fé produz submissão. Lembra de Êxodo capítulo 18? Mesmo Moisés, querido, sendo chamado por Deus, ele percebe que o trabalho está pesado. A Bíblia vai dizer que o seu sogro Jetro dá um conselho a ele, e ele obedece para facilitar. Olhe para mim, você nunca é o sabedor de tudo. Você não é o dono da verdade. Você não é o dono da obra. Você não é o dono das ovelhas. Você é um líder. A obra é de Deus, as ovelhas são de Deus, e você precisa ter zelo. Jetro chega para Moisés, cara de cansado. Tu está trabalhando errado, cara. Arruma gente aí capacitado, com capacidade, para que eles possam liderar. Porque tem líder que quer fazer tudo sozinho. Ele quer cruzar e fazer o gol de cabeça. Não é assim que funciona, querido. Você precisa parar. Submissão gera submissão. Você precisa parar e ouvir os conselhos. Quantos tem pastor aqui? Se resta aqui não são suas ovelhas, não, será? Quantos tem pastor aqui, queridos? Seja submisso. Como é que você quer ser um líder se você não é submisso? Você não quer ouvir um conselho, uma ideia. Se vão te aconselhar, tu pensa que tu é o tal. Tu vai morrer no meio dessa caminhada. Você não é o dono de tudo. Existe o líder e existe o dono. O dono não quer resultado e não quer saber como é que tu vai dar resultado. O líder não. João capítulo 15. Jesus disse que todo ramo que está nele dá fruto. E aquele que dá fruto, ele polda para que dê mais fruto. O verdadeiro líder, que quer liderar em tempos difíceis, ele não só fala, ele ouve também. Ele ouve os seus discípulos. Ele ouve a sua liderança. Ele ouve os seus superiores. Eu quero que você saiba que para onde tu for, sempre vai ter alguém que é superior a você. Moisés, ele parou, estava pesado. Nós vivemos uma época em que o nosso chamado, embora Deus nos chame, mas é um chamado composto. Igual as coisas de Deus. Deus, ele é 3 em 1. Ele é uma unidade composta. O chamado de um líder é uma unidade composta. Embora Deus chame ele não trabalha só. Ele levanta líderes, ele motiva, ele ouve as pessoas, ele ouve os seus discípulos. Para quê? Para que o chamado seja executado com eficiência. Para aliviar o fardo. Fé, ela gera disposição, obediência, submissão. É a fé.
Moisés, ele teve fé. Tanto que quando Deus chama ele, ele não recua. Ele não desiste. Sabe, queridos, quando eu assumi o 15, a Michele chorava, minha pastora, meu pastor. Porque a gente visitava uma família hoje, amanhã a prefeitura derrubava a casa. Que visitava outra família, no outro dia a prefeitura ia lá e derrubava a casa. E daqui a pouco ficou só aquele deserto escuro, só lama. E a gente sentava lá na frente. Michele cantava, eu pregava. O Anderson deu oferta, a Ana abria a porta. Só poeira. E a gente entrava tão chique, quando saía o sapato vinha lá com uns 20 centímetros de altura de lama. Um odor terrível. O fedor terrível. Que a Michele um dia passou do lado de uma igrejinha que tem por aqui, pipocando de gente. E ela foi braba dizendo, meu Deus, até essa igrejinha está cheia. E eu 15 nada. Você está pensando que é fácil liderar? Só continua quem tem fé do seu chamado. Está pensando que ser líder é ficar sentado que nem um palhaço? Você está pensando que ser líder é ostentar? Você está pensando que liderar é você andar todo engomadinho, sempre? Não. Ser líder é passar fome também. Ser líder muitas das vezes é chorar sozinho para se esconder dos discípulos. Ser líder é ouvir a voz do seu pastor perguntando como é que está. E você está moído. Mas você dizer, está uma bênção. Está dando certo. Porque quando você crê no seu chamado, você vê além do físico. Você enxerga mais na frente. Você sabe que não tem nada, mas o Deus que tu serve, Ele vai te honrar. Você não precisa abrir mão do seu chamado. Tenha fé, porque na hora certa Deus vai te honrar. Tenha fé. Porque Moisés, ele deixa outro ponto para que nós venhamos adotar. Também a autoridade. Não pode ser um líder calça frouxa. Não pode ser um líder que baixa a guarda. Porque não vem ninguém para a célula, eu não quero mais. Porque ninguém se esforça, eu não quero mais. Ei, você é o líder. Quando Moisés, capítulo 4 de Êxodo, quando Moisés começa a se lamentar, Deus pega para ele, não, porque tu tem na mão uma vara, joga no chão. Se transforma numa cobra. E Deus disse para ele, e ele pegou pela cauda, se transformou em um cajado. Olhe para mim, nessa época difícil, nós precisamos ter autoridade. Não pode ser um líder frouxo. Não pode ser um líder que esteja... Há um tempo desse eu achei engraçado, meu pastor, pastora, um grupo se levantou e tu tem que fazer assim. E tu tem que fazer assim. Porque eu tenho experiência. Porque eu sou isso, eu já fiz isso. Eu sou meio bruto, querido. Ouvi e disse. Eu respondo para duas pessoas. João Luiz e Marcleia. E passou disso, é procedência maligna. Eu não respondo para diácono. Eu não respondo para líder velho. Eu não respondo para crente velho, porque se tudo isso que você está me dizendo não desse certo, era para você estar fazendo, não era para você estar me ensinando. O dirigente aqui agora é eu, e eu respondo para o pastor. E se o pastor dizer faz, eu faço. Se ele dizer não faz, eu paro. Não pode ser um líder frouxo. E eu quero que você saiba, só tem autoridade quem está debaixo de autoridade. Você só pode exercer autoridade se você estiver debaixo de autoridade. Diz que Moisés era leigo, não era, querido. Como é o nome do jovem lá que... Quando Estevão estava pregando,
Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, versículo 21, ele vai dizer: e a filha de Faraó o adotou. Versículo 22, ele vai dizer: Moisés, um homem poderoso em obras e palavra. Olhe para o seu vizinho e diga para ele assim: tenha palavra. Você diz que vai e não vai. Você diz que faz e não faz. Esses dias eu estava meio bala da vida, porque eu acho invocado, os cultos começam às 7h30. O cara não se atrasa para uma consulta médica. Ele chega 1 hora antes. Ele não se atrasa para uma audiência. Chega, senta. Mas Deus tem que esperar. O líder, o crente, ele não tem competência de prestar 1h30 de culto a Deus. Mas ele quer ter autoridade. Não congrega, mas quer mandar os outros vir para a igreja. Não ora, mas quer mandar os outros orar. Escute, Jesus disse antes de que, se vocês querem que os outros façam, faça você primeiro. O líder, ele vai na frente. Se você é um líder que não está na frente, você vai ficar para trás. O líder, ele tem caráter. A autoridade aqui não está falando de poder, ele está falando de caráter. Deus disse a Satanás em Jó capítulo 2, versículo 3: viste meu servo Jó, um homem íntegro, um homem reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Como é que Deus está te vendo, cara? Qual é a tua identidade? Para ser um líder nesse tempo, nessa época de apostasia, você precisa ter caráter. Nós não estamos precisando de bons pregadores, nós não estamos precisando de bons cantores, nós não estamos precisando de pessoas eloquentes para dar uma ministração. Nós estamos precisando de líderes que tenham caráter. Líder que resplandeça a glória. Nós estamos precisando de líderes que testemunham o evangelho que transforma. Porque tem líder que não tem caráter, mas quer ensinar. A Bíblia diz, Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz, e Noé andava com Deus. Caráter, homem de uma mulher só, não dado ao vinho, homem submisso, que governe bem a sua casa. É líder, quer ser líder, mas a casa ninguém sabe se está na prisão ou se está na casa de um líder, porque toda hora está tendo rebelião. E bate a esposa, e trai a esposa, e joga a panela, espanca os filhos. Se perguntar onde é a casa desse líder, todo mundo sabe quem é. O irmão que só vive fazendo confusão com todo mundo. Tem autoridade, tenha caráter. Esses dias aconteceu essa semana, esses dias meu pastor, o indivíduo foi cobrar um cara lá onde a gente mora lá. E ele foi cobrar, e aí cobrou ela a primeira vez. E chamou ela a segunda vez, eu ouvi do quarto. O cara está me devendo R$60, R$70 era de droga. Falei para ele, meu amigo, minha mulher não vende droga. Minha mulher não usa droga. Minha mulher não esconde droga. Cobre quem você vendeu. Me perdoe, irmão. Depois lá na frente, esse irmão é muito chato. Fui lá no dono da boca. Falei para ele, você nunca me viu dando mau testemunho. Você nunca me viu fazendo confusão com todo mundo aqui. Eu respeito porque eu quero ser respeitado. Ele disse, cara, já foi lá em casa 2 vezes e cobrou a minha esposa. Ele, não, irmão, não vai mais acontecer. Disse para ele, eu vim dessa vida e existe princípio. Só pode cobrar quem deve. Precisamos ter caráter, pastor Mário. Chega de crente sem caráter. Chega dessa raça de crente que faz vergonha ao nome do Rei Jesus. Por isso que quando tem gente que vai pregar, as pessoas saem da igreja, porque sabe que o pregador não tem caráter. Chamar alguém para liderar, ninguém quer ser liderado por esse indivíduo. Por quê? Porque não tem caráter. A Bíblia diz que Deus procura homens que tenham caráter.
Nós precisamos estudar mais a palavra. Atos capítulo 1, versículo 8, quando Jesus diz, olha, depois da ascensão, Ele vai subir, Ele diz assim, olha, recebereis a virtude do Espírito Santo. Não está dizendo que vai receber poder, virtude, caráter. Se você cobrou, pague. Se emprestou, devolva. Não traga nada da empresa, é da empresa, não é seu. Se você trouxe um botão, você é um ladrão. Nós precisamos de lideranças de caráter. Nós vivemos uma época que os famosos pregadores de fogo estão tudo aí nos outdoor, envolvidos em adultério, envolvido em desvio de dinheiro, envolvido com tudo que não presta. Sabe, querido, e sabe que é interessante nós trazemos essas pessoas para a nossa igreja, porque são do fogo. Mas eu quero te dizer um negócio: o fogo não vai te salvar. Ah, mas eu sou um escolhido. Ei, Judas também era escolhido, mas não foi salvo. Ah, mas eu sou ungido. Ei, Saul também era ungido, mas ele estava endemoniado. Não se trata de uma posição, não se trata de um dom, se trata de uma vida correta diante de Deus. Diga para o seu vizinho: autoridade. O líder quer ter autoridade na igreja, no filho em casa. A autoridade, ela exige bom testemunho. Quem é você lá na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua faculdade? Quem é você quando você está sozinho com o celular? Quem é você quando você está sozinho com o seu computador? Ah, mas ninguém está vendo. Mas eu quero que você saiba: Moisés nunca disse que o povo era dele. Todo o tempo Moisés sabia que o povo era de Deus. Nosso problema é que nós estamos materializando o chamado. Chamado não é terreno, é espiritual. Por isso que tem muitos líderes cansados, afadigados, porque eles materializaram o seu chamado. Aí eles inventam tudo. O evangelho coach tem que apagar as luzes, que é para ver se dá um clima. Vai dar um clima, vai sumir teu celular no escuro. Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós não precisamos de projetos e planos. Nós já temos o maior de todos os projetos registrado aqui. Se isso aqui não muda, nada mais vai mudar. Se isso aqui não transforma, nada mais vai transformar. Se isso aqui não salva, nada mais vai salvar. Nenhum projeto criado na terra vai levar o homem para o céu. Alguém tentou criar uma torre, Deus não deixou, porque só existe um caminho. O meu Jesus bate no peito e disse: eu sou o caminho. Que caminho, Jesus? Que leva até o céu. Eu sou a verdade. Que verdade, Jesus? A verdade que liberta. Eu sou a vida. Que vida, Jesus? Zoe, a vida ativa, a vida intensiva. Já Jesus salva. Tenha autoridade. 1 Samuel capítulo 2, versículo 3. Gosto disso. Samuel para diante da nação de Israel. Se alguém aqui vai acusar de alguma coisa, se manifeste agora. Todo mundo caladinho. Nós não temos nada contra ti. Será que você tem coragem de fazer isso lá na sua rua? Será que você tem coragem de fazer isso lá na sua casa, com a sua família? Samuel disse: se alguém for me acusar aqui, fala agora. Não foi 3, 4, uma nação inteira disse assim: nós não temos do que te acusar, Samuel. Nós não temos nada contra ti. Como é a tua reputação, líder? Você quer liderar em tempos difíceis? Tenha fé, tenha autoridade. Você quer liderar em tempos difíceis? Pregue a palavra. Deuteronômio capítulo 4, Moisés, ele dizia para o povo: obedeça, obedeça, obedeça. Moisés era instruído por Deus e instruía o povo. Pergunte do seu vizinho aí: tu tem palavra? Tem ou não tem?
Jesus está pregando, ele alimenta uma multidão. Mas eu acho engraçado o que ele fala. 3 dias, Jesus olha para um discípulo assim: dei vocês de comer. Alguém materialista, um líder materialista: mas Senhor, nós não temos comida. Mas Jesus não estava dando comida, Jesus estava dando a palavra. Eles não entenderam, porque o líder é quando ele não tem a palavra, quando ele não maneja bem a palavra, ele cria meios. Ele faz um churrasquinho na célula que é para dar muita gente. Tu vai só gastar teu dinheiro. Pede umas pizzazinhas. Não sou contra isso, querido. Você pode fazer, o dinheiro é seu. O dinheiro é seu. Mas eu quero que tu saiba, me mostra quem foi que se converteu a Jesus depois que comeu o teu churrasco, depois que comeu o teu bolo, depois que comeu a tua pizza. Uma certa vez na minha geração, um cara quis pagar encontro para outro indivíduo. Enquanto ele estava lá juntando as moedas, o indivíduo estava pagando x-salada para uma moçada. Pegue seu dinheiro, fique. A vida é dele, se ele não se preocupa com ele, não é você que tem que fazer isso. Os líderes estão criando meios, estão criando atalhos. A palavra precisa ser pregada. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 diz o seguinte: toda palavra ela é apta, ela é boa para ensinar, para corrigir, para repreender. É a palavra que orienta, a palavra que é a bússola. Você não precisa inventar moda. Você não precisa dar um Ctrl+C e Ctrl+V na pregação lá do Google. A palavra tem poder por si só. Você precisa manejar a palavra, líder. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós só podemos combater as apostasias se nós pregarmos a palavra do jeito que ela está escrita. Sem mudar, sem tirar. A Bíblia vai dizer lá em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que 2 gumes. Olhe para mim, aonde é essa divisão da alma e do espírito? Aonde fica? A medicina não sabe. Aonde pode dividir alma e espírito? Mas acredite você, a palavra de Deus chega lá. Aonde o homem não chega, a palavra de Deus chega. Ela é mais penetrante do que 2 gumes. É por isso que quando você está aí e o cara está ministrando daqui, você pergunta: está falando de mim, está falando da minha vida. Bem, então procurou saber da minha vida. Não é não, é que a palavra sabe o teu pensamento. Ela vai dissipando o pensamento do homem. A palavra ela confronta. Ela confronta. A palavra ela liberta. João 8:32. Conhecereis a verdade vos libertará. Sabe, queridos, eu nunca me esqueci do tempo que eu ganhei uma Bíblia que só tinha do Gênesis do 25 para frente. Finada a avó da minha esposa me deu. Então eu lia, só tinha aquilo lá, meu pastor. Passei um tempo sem descobrir como foi que foi criado o mundo. Só era de 25 para frente, 25 para frente. Mas eu li incessantemente. Eu estava querendo fazer as coisas do meu jeito. Queridos, passei 3 anos liderando uma célula. E só pregava para as cadeiras. 3 anos. As cadeiras nunca aceitaram Jesus. Mas também eu nunca deixei um dia só de fazer minha célula, meu pastor. Nem sequer um dia, até minha esposa de testemunho. Saía para evangelizar, botava a cadeira, não usava as cadeiras de óleo. Cantava o louvor, o Mauro pregava. Às vezes ficava lá 1 hora pregando para aquelas cadeiras. Nunca deixei de fazer uma célula porque não tinha ninguém. Se viesse uma alma, fazia com a mesma alegria de que quando tinha 10. Passei 3 anos ouvindo alguém bradar no meu ouvido: desiste, para, isso não é para ti, isso não é teu chamado.
pastor não é para essas coisas. 3 anos liderando essa célula. Ia para o Gal, sempre tem alguém que está torcendo para você cair. E tinha um indivíduo lá que dizia: eu não sei para que tu está insistindo, desiste. Mas aqui dentro, uma fé de que eu fui chamado para fazer a diferença. 3 anos. Teve um dia que Deus me surpreendeu. Eu sempre botava 4 cadeiras, não era assim que a gente era ensinado? Põe 3 cadeiras e põe mais uma para o visitante. Daqui uma mais hora começou a subir gente para aquela laje. Subiu 1, subiu 5, subiu 10, subiu 15. Meu líder Ângelo subiu 20. Daqui a pouco não tinha mais cadeira, estava dando 23. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu ia atrás de cadeira. Eu não sabia o que eu fazia. Eu dizia para minha esposa: o que está acontecendo? Mas sabe, estudando hoje, Deus estava ministrando no meu coração. É a palavra, é a palavra. A palavra liberta, a palavra transforma. A minha palavra tem poder. É a palavra. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Lança a tua semente e não recolhe a tua mão, porque tu não sabe qual é que vai crescer e vai dar fruto. Ei, a semente foi lançada. Eu estou avistando aqui o tio Léo, aquele miúdo lá atrás. É o resultado dessa semente. Fui pregar numa igreja sábado, meu pastor me abençoou. Aí chegou lá o cara que está responsável pelo seminário, um discípulo que era da rede de jovem. Ele perguntando se eu estava feliz. Eu não estou feliz porque eu venho pregar. Eu estou feliz porque eu ensinei alguém e eu estou vendo que deu certo. Palavra. Quando você prega a palavra, você deixa um legado de fidelidade à palavra de Deus. A palavra liberta. A palavra restaura. Ezequiel 37, Deus disse ao profeta: dizes aos ossos secos, ouvi a palavra de Deus. Ezequiel levanta as mãos e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Quem é líder aqui, quem não é, vai se tornar em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Nunca deixe de pregar a palavra. Até os ossos secos se levantarão pelo poder da palavra. Até o mendigo vai aceitar pelo poder da palavra. Até o aleijado anda pelo poder da palavra. Até o doente é curado pelo poder da palavra. A palavra de Deus tem poder. Ramandurianda lá. A palavra de Deus cura. Lucas 7, o centurião: Senhor, dá somente uma palavra. Eu não conto testemunho dos outros, eu conto o meu. Minha esposa doente, e eu lá marchando, mecendo óleo, e ela pega na minha mão e põe na minha cabeça: ora. Porque tu estuda constantemente a palavra e tu é o sacerdote desta casa. Então ora em mim que eu serei curada pelo poder da palavra. Chega, me deu um arrepio, que naquela hora eu estava vendo ela doente, sofrendo, e eu não tomava uma atitude. E eu tinha a cura, eu tinha a palavra, e estendo as minhas mãos, e oro, e decreto, e repreendo, e a minha esposa amanhece cura para a glória do nome de Deus. Deixe a palavra, conduza na palavra. Procura te apresentar como um bom obreiro que sabe manejar. Mas como é que tu vai fazer isso? Tu sabe o nome dos participantes, todos os reais que tem na TV. Sabe o nome de todos os personagens do Big Bosta lá. Sabe o nome dos personagens de tudo que tem na televisão. Sabe o nome dos 22 jogadores do time, mais o técnico e quem vai ser contratado. Sabe da vida do vizinho. Sabe música mundana, mas não sabe um versículo bíblico. Mas é só um TikTok. Isso não tem nada a
é só pegando as notas. Tem nada a ver. 20 anos de crente, ainda não leu nenhum capítulo bíblico. 20 anos de crente, não sabe nem o Salmo 23. Sabe de tudo e de todos, mas não conhece a palavra. Palavra, ela coloca as coisas em ordem. Gênesis capítulo 1, pela palavra, disse: haja luz e houve luz. Palavra, capítulo de número 8. O eunuco vinha lendo Isaías 61. E na maneira que ele leu a palavra de só, começou a tocar dentro do coração. E ele ficou tão perturbado que ele queria entender. E daqui a pouco o Felipe explica. E ele vai perguntar: o que devo fazer para ser salvo? Não, preciso de uma água, preciso ser batizado. E ele olha uma poça de lama. E ele pergunta: e essa aí está podre? Tá? Não dá para me batizar? Por quê? Porque a palavra tem poder. Palavra, pergunta do teu vizinho aí: tu já leu hoje? Tu já leu pelo menos essa semana? Palavra, querido. Palavra. Reclamava que não tinha tempo para ler. Quase um ano preso dentro da tua casa. Não deu tempo para ler. Eu creio que o Covid foi uma ferramenta de Deus. O Covid, ele mostrou o que era mais importante para nós. O Covid mostrou quanto vale congregar. O Covid mostrou quem eram os crentes de verdade. Muitos foram e não voltaram. Muitos estão na sua casa, não conseguiram mais voltar. Não tinham tempo. Olhe para mim, Salmo 119, versículo de número 50. Só a tua palavra renova a minha vida. Palavra. 1 Reis, capítulo de número 19 ou 18. Quando Elias é ameaçado por Jezabel, e ele entra na caverna, o anjo do Senhor vai lá. Ele leva pão e água. E aí ele diz para Elias: come o pão, bebe a água, porque longa é a tua caminhada. Mas o que é o pão e a água? Está na Bíblia. A Bíblia vai dizer em João capítulo 6, Jesus abre a boca e diz: eu sou o pão que desceu do céu. João capítulo 4, Jesus vai dizer: eu sou a água da vida. Ei, come o pão, 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 porque longa é a tua caminhada. A tua história não acabou, líder. O que está faltando para ti é pão. O que está faltando para ti é água. É por isso que tu está raquítico. É por isso que tu não tem força. Porque é o pão. Ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Jesus disse lá: come o pão, porque longa é a tua caminhada. Longa é a tua caminhada. O teu chamado não acabou. A tua história não acabou. Ainda tem muito a se fazer. Ainda tem muita alma para conquistar. Diga para o seu vizinho: como o pão. Diga para ele com mais raiva: como o pão. Diga para ele: beba água. Olhe para mim. Leia a Bíblia. Estude a Bíblia. Tome café com ela. Almoce com ela. Trabalhe com ela. Durma com ela. Acorde com ela. Ande com ela. Diz a palavra que ela renova e fortalece. Aleluia. Palavra. Palavra. Nós estamos vivendo esse tempo que está faltando palavra. Ninguém está mais pregando palavra. Ninguém estuda mais a palavra. As pessoas estão trocando palavras, estão tirando palavras da Bíblia e colocando palavras mais bonitinhas.
Você não pode mexer o que está escrito. Ela é poderosa, ela é eficaz. Ela trata, ela liberta, ela cura, ela transforma. Quando eu estudo a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Está faltando palavra. Palavra. Quarto e último tópico para a gente orar, que Moisés ensina para nós. Ele ensina que tem que ter fé para liderar em épocas difíceis. Ele ensina que nós precisamos ter autoridade. Ele ensina que nós precisamos ter a palavra. E Moisés, ele mostra que um chamado não é algo físico, é algo espiritual. Por isso que Moisés passava tempos orando com Deus. Êxodo 34, versículo de número 28. E Moisés sobe ao monte e passa 40 dias e 40 noites. Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Como é que tu quer executar o teu chamado se tu não fala com o dono da obra? De quem é a obra? De quem é a obra? Mais alto, de quem é a obra? Você só vai conseguir executar o seu chamado se você tiver uma vida de oração. Moisés passava 40 dias sendo orientado por Deus, ele descia e fazia o que Deus mandava. Um líder que não ora, ele está dado ao fracasso. Um líder que não tem uma vida de oração, ele não tem comunhão. Escute, um crente que não ora não tem comunhão com Deus. Vou mais longe. Um crente que não ora, ele está afastado de Deus mesmo. Está desviado literalmente. Porque nós só temos uma forma de falar com Deus. Através da oração. Moisés passava dias orando. 40 dias e 40 noites. A oração é a única maneira de se comunicar com aquele que tem todo o poder. Jesus disse, uns plantam, outros colhem. Mas quem dá o crescimento é... Todos nós queremos crescimento, mas é Ele que dá. Ele diz, grande é a seara, poucos são os ceifeiros. Orem ao dono da seara, para que mande mais ceifeiro. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos ficar mais próximo de Deus. É por isso que as coisas não estão fluindo. É porque nós entendemos, nós transformamos o chamado em algo material. O que é um chamado? Chamado é uma convocação feita por Deus para executar determinada missão. Se você não ora, você não vai executar o seu chamado. Se você não tem uma vida de oração, dificilmente você vai chegar no objetivo final. Porque a oração é ela que faz o milagre acontecer. Paulo, sabendo disso, em Efésios 6, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí Paulo coloca as armaduras, o sapato, o capacete, o cinturão, a couraça, o escudo. Mas aí, resumindo tudo, Paulo disse assim, mesmo com tudo isso, orai todos os dias, para que vocês possam resistir aos dias maus. Orai. Tem crente que até sabe bem a palavra, mas não tem uma vida de oração. Sabe o que eu acho interessante? É que a gente foi ensinado que se nós tivermos domínio bíblico, se nós formos oração, se nós congregarmos, nós íamos nos manter de pé. Mas eu vejo Jesus dizendo, você que está em pé, Paulo diz isso, você que está em pé, vigie para que não caia. Sabe o que eu entendo? É que a nossa luta, Paulo disse, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. Moisés sabia que aquele povo não era dele. Moisés, ele poderia ter dito não, mas ele tomou a responsabilidade
Moisés percebeu que não era algo físico, era algo espiritual. Salmo 127 vai dizer que se Deus não edifica a casa, em vão trabalham os que estão nela. A Bíblia vai dizer que se Deus não vigia, se Deus não guarda, em vão vigia o sentinela. Sabe por que não está dando resultado o teu chamado? É porque tu está lutando da maneira errada, com as ferramentas erradas. É uma guerra espiritual. Nós precisamos entender que o nosso chamado veio do céu. Não se trata de uma obra física, se trata de uma guerra espiritual. Não é experiência, não é intelecto, é guerra. Nós estamos em guerra. Um crente que não está em guerra, um líder que não está em guerra, já perdeu a batalha há muito tempo. A oração, ela é propriamente dita que é uma guerra. Por isso que quando você ora, você cansa. Por isso que quando você ora, no outro dia dá dor, dá febre, dá dor de cabeça. A oração, ela é um campo de guerra. A oração, ela produz o arrependimento e mostra quem não é, quem nós somos. Isaías 6, quando Isaías fica de frente com a glória: ai de mim que sou um homem pecador de lábios impuros, que habito no povo de impuros lábios. A oração transforma. 1 Crônicas capítulo 4, versículo 10, a Bíblia diz que Jabes orou e Deus mudou a sua história. A oração, ela muda caráter. Gênesis 32, versículo de número, está registrado que Esaú luta, Jacó luta com o anjo, e nessa guerra, nessa batalha, o anjo toca nele, ele fica aleijado, e o anjo pergunta: qual é o teu nome? E ele diz: o meu nome é Jacó. E o anjo diz para ele: não te chamarás mais Jacó, a partir de agora tu és Israel. Quando você tem uma vida de oração, Deus muda a história. Deus muda a situação. Deus muda. Atos capítulo 3, a oração, ela produz autoridade. Pedro e João estavam orando. Quando ele sai do templo, tinha um pedinte lá: me dá uma moeda. Ele abre a boca e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu sou um homem de oração, eu sou um líder de oração. O que eu tenho eu te dou. Ele estende a mão e diz: em nome de Jesus, levanta e anda. Vá se colocando de pé em nome de Jesus. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos orar mais. Nós estamos fazendo da maneira errada, e tudo que você faz errado vai dar errado. Faz certo que vai dar certo. Você precisa entender que o seu chamado é algo espiritual. Ele veio do céu. Nós precisamos orar, queridos. Nós precisamos buscar mais a face de Deus. Nós não estamos precisando de projetos, de planos, de ideias. Nós estamos precisando orar mais. Ter uma vida de comunhão. Quando nós oramos, Deus liberta. A Bíblia diz em Atos 12 que a igreja orava, Pedro estava preso. Mas o anjo do Senhor foi lá e tocou. E as correntes caíram e as portas se abriram. Enquanto você ora, quando você ora, as correntes vão se quebrando, as barreiras vão caindo, as cadeias vão caindo. Nenhuma porta resiste ao poder da oração. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar. O poder está no alto. Feche seus olhos em nome de Jesus. Feche seus olhos. Talvez você está aqui, eu queria poder. Eu acho engraçado Elias. Ele conserta o altar. Ele monta as 12 pedras. Ele ajeita o altar.
mas não acontece nada. Ainda continua tudo normal. Tudo fica normal. Mas daqui a pouco Elias ora, e o céu se abre e o fogo cai sobre aquele lugar. Uma igreja que não ora, um crente, um líder que não ora, ele não vive o poder de Deus. Se você não tem uma vida de oração, você não tem comunhão com Deus. Nós precisamos orar. E eu queria que você fizesse algo nesta noite. Eu sei que você tem um chamado. Não é fácil, é verdade. Não é fácil. Você dorme, você perde hora de sono. Você chora pelos outros que não se importam com você. Você se dói por pessoas que não ligam para você. Ser líder é você amar quem te odeia. Ser líder é orar por quem te persegue. Ser líder é você ir atrás daqueles que estão te caluniando. Ser líder é não abandonar quem está te prejudicando. Ser líder é não virar as costas para quem te abandonou. Ser líder é não deixar aqueles que não acreditaram em você. Ser líder é abraçar o inimigo e dizer para ele que ele pode ser salvo. Esses dias, querido, essa semana eu só estou dormindo em casa, porque a gente está indo atrás de pessoas que estão feridas, pessoas de capacidade, pessoas que até ministraram no encontro, entram dizendo para mim: tu vai conseguir. Ser líder é você deixar a hora de dormir. Talvez você diga assim: mas o que eu vou ganhar com isso? A tua recompensa não é aqui na terra. Aqui na terra é muito pouco comparado àquilo que está guardado para ti no céu. A Bíblia diz que não chegou ao ouvido e ao coração do homem, os olhos não viram. Um líder, ele é amigo de Deus. Um líder, ele se torna companheiro de Deus. Um líder, ele tem que abrir a boca e dizer que nem Moisés: não me faça sair daqui se a tua presença não for comigo. Que eu quero dizer algo. Você que é líder, que já desistiu do seu chamado. Alguém diz: ah, tu é pesado. Sou não. O escritor de Provérbios diz que aquele que abre mão do seu legado, do seu chamado, ele é insensato. Ele é como um cachorro que sente desejo no seu vômito e faz as mesmices que fazia. Tem líder que está fazendo as mesmas coisas que fazia antes. Você voltou a ser escravo. Mas hoje eu quero te chamar aqui para ser você assumir a sua posição. Talvez você diga: irmão, mas eu caí, eu perdi. Você não perdeu. Porque o mesmo Deus que me perdoou, Ele te perdoa também. Eu já caí, já fui disciplinado. Mas eu não abri mão, eu continuei crendo no meu chamado.